1 com a biografia. É importante que nós tenhamos informações a respeito da vida de Freud. Nós vamos num panorama e aquilo que vamos vivenciar ao longo do curso vai nos trazer e vão nos trazendo outras informações a respeito da vida de Freud. Então, neste primeiro momento, você já vai ter muitas informações a respeito de Freud. Nós vamos desde o nascimento, neste panorama, até a sua morte, para que você então possa ter o conhecimento do que aconteceu com este homem incrível, que revolucionou o tratamento psíquico através de uma técnica, de um método que ele desenvolveu para a investigação do inconsciente do ser humano, quando ainda inconsciente era uma palavra desconhecida. Precisamos começar com o começo. E para haver um começo na psicanálise, nós precisamos ter Freud. E vamos então ao nome de Freud, porque muitas vezes tratamos Freud, e não estamos atentos aí ao teu nome completo, tá? Sigmund Sloan Freud. Dr. Freud para nós. Sempre será Dr. Freud, sempre será Freud. Mas você já tem o conhecimento do nome completo deste que é o pai da psicanálise. Para a psicanálise existir, foi necessário haver a existência de Freud. Freud, no momento em que ele tem os seus ideais ajustado desde criança, para que de alguma forma ele pudesse conquistar na sua vida profissional, com o objetivo de ajudar principalmente a sua família, nada passava na mente de Freud que pudesse aproximar aquilo que ele vivenciou lá na frente, que seria a psicanálise. Ele tinha objetivos bem diferentes. E no momento em que ele chega lá na sua formação profissional, é que irão surgir alguns assuntos dentro da área médica que vão fazer com que Freud estivesse, então, buscando mecanismos de tratamentos do sofrimento psíquico até ele chegar à psicanálise. Então, para a psicanálise nascer, Freud precisou existir. Isso para que tenhamos a informação que, antes de Freud, não havia psicanálise. Antes de Freud, o tratamento psiquiátrico já existia. A neurologia já estava ativa. Mas psicanálise foi a partir de Freud. Isso é importante, para que nós não tenhamos, às vezes, uma informação equivocada, que a psicanálise já existia e, de repente, Freud chegou repaginando as coisas, contextualizando as coisas. Não. Ele é o pai da psicanálise. Tudo a partir dele. Muito bem. Freud nasceu em 6 de maio de 1856. E ele nasceu numa cidade na Áustria chamada Freiburg. E nós estamos, para viver a informação de Freud, corrigindo algumas coisas. Porque muitas vezes nós temos a informação equivocada de que Freud nasceu na Alemanha, que ele era alemão. Não, ele era austríaco, ele nasceu na Áustria. E essa cidade hoje, ela é tratada com o nome de Pribor. E está na República Tcheca. Então, a primeira informação, Freud não nasceu na Alemanha, tá? Ele nasceu na Áustria, no dia 6 de maio de 1856. E esta data, 6 de maio, até os dias de hoje, é o dia do psicanalista, ok? Muito bem, nessa sequência, apenas para acrescentar o conhecimento a você, Freud é um nome de origem judaica e significa alegria. Então, nós temos aí uma família de origem judaica, onde Freud, vindo dela, vai estar com este nome expressando alegria. E Freud era uma alegria contida. Freud não era um homem externalizado de alegria, mas ele era um homem de muita intelectualidade e aonde tudo aquilo que ele vivia dentro do seu intelecto encantava as pessoas. Ele era um intelectual que chamava a atenção. E chamando a atenção,
ele então construiu muita coisa, não só na medicina, mas principalmente na psicanálise. Família de Freud, o seu pai. O pai de Freud, o senhor Jacob Freud, ele então vinha de uma família de origem judaica. E o senhor Jacob, ele era comerciante de tecidos, com um talento incrível para falir nos negócios. O senhor Jacob, ele começava um negócio e falia. Ele começava um negócio, já ia muito bem, daqui a pouco falia de novo. E ele então teve ao longo da sua vida muitas decepções na sua vida profissional. Mesmo assim ele continuava, ele tentava, e ele passou por épocas muito difíceis, mudou de sua cidade para tentar negócio em outros lugares, mas ele tinha um talento incrível para falir e para não dar certo. O pai de Freud, com 41 anos, ele casou com a senhora Amalie. Era o terceiro casamento do senhor Jacob Freud. Ele já estava no segundo casamento fracassado. E agora ele entra num terceiro, com uma moça bem mais jovem do que ele. Ele teve 8 filhos com a senhora Amalie. E Freud foi o primogênito desta família, formada pelo senhor Jacob Freud e a senhora Amalie. A mãe de Freud, Amalia Nathanson. A senhora Amalia Nathanson, ela também usava o sobrenome Freud. E ela, casada com o senhor Jacob, tendo 8 filhos, ela declarava abertamente, que não tinha nenhum problema o seu marido ser muito mais velho do que ela. Porque ela tinha 21 anos de idade quando ela casou com o senhor Jacob. 21 anos de idade. E no princípio do seu casamento, houveram alguns questionamentos, porque ela estava casando com um homem muito mais velho. Não houve nenhum problema para ela. E eles então, avançando no casamento, Freud era o preferido, era o primogênito, mas haviam outros filhos. E esses filhos vinham um após o outro. Mas ela tinha uma preferência por Freud. E essa preferência da mãe por Freud era público e notório. Os irmãos percebiam isso. E ela não fazia questão de esconder. A ponto de tratar Freud como meu Sig de ouro. Sig de Sigmund. Porque ela o tratava pelo primeiro nome. E ela então o declara como o filho de sua preferência, tratando desta forma, meu Sig de ouro, porque para ela o encantava. E ela então tinha essa preferência, onde lá na frente haverá alguns problemas, mas no entanto, Freud avançou na tua vida e lá um pouquinho na frente, ele vai descobrir por que ele teve tantos problemas, porque ele foi tratado como meu Sig de ouro. E nós vamos aprender isso e vamos entender o que acontece na vida do ser humano quando muitas vezes mamãe tem uma preferência. E aí nesta preferência há uma superproteção da criança. Ainda avançando, 1859, ou seja, Freud nasceu em 1856, 7, 8, 9. 3 aninhos, o senhor Jacob vai arrastar a família em viagem para o leste da Alemanha. Aí sim, Freud vai para o leste da Alemanha com a família, fica lá pouco tempo, apenas 1 ano, e eles vão então voltar para a Áustria. E voltando para a Áustria, eles vão fixar residência em Viena. A partir do momento que Freud volta para Viena, estando aí com 4 aninhos, de 4 anos na vida de Freud, até a sua adolescência, início da sua juventude, a família do senhor Jacob mudou inúmeras vezes. E ele sempre mudava de casa, sempre para uma casa pior. Ou seja, Freud teve uma infância com muitas dificuldades.
teve uma adolescência com muitas necessidades. A família era grande e o senhor Jacob tinha muitas dificuldades financeiras. Não havia condição para muita coisa. No entanto, Freud teve uma vida escolar cercada de elogios, porque ele se destacava na sua vida escolar. Mas havia um pormenor que vale a pena para o aprendizado. Como a mãe tinha uma preferência por Freud, quando ele começa a sua vida escolar, começa a estudar, a preferência da mãe por Freud era visível no comportamento dos privilégios que ela dava para Freud. Neste momento da vida desta família, havia algo muito caro para se adquirir e que era algo necessário em qualquer família daquela época, nas condições que eles viviam. O querosene. O querosene alimentava lamparina. E aquilo que nós vamos ouvir a respeito do Dr. Freud na sua infância, que ele estudava à luz de lamparina, é verdadeiro. No entanto, precisamos saber que isso era uma exclusividade para Freud. A mãe de Freud permitia que só ele estudasse à noite com a lamparina. Por quê? Porque consumia o querosene e precisava economizar querosene. E ela então não se preocupava nesse consumo contínuo, porque era Freud. Ele estava ali estudando, a lamparina podia ficar acesa, e os demais filhos vão para casa, vão embora, deixa o Freud aqui. E olha, todo mundo dava um jeito para que suas casinhas. Por quê? Porque nos quartos pequenos, aquela família grande, eles ficavam em espécie de casinhas, as camas eram como se fossem as suas casinhas. Então, todos tinham que rapidamente ir para a cama, para suas casinhas, porque só Freud podia estudar à noite. Uma preferência, algo que mexia com os irmãos de Freud, mas mamãe não fazia questão nenhuma de mudar essa situação. Então, uma vida escolar cercada de elogios. Freud gostava de estudar, se destacou nesta vida. Iniciou o curso de medicina em 1873, ajudado pelos seus professores. Olhavam para Freud e viam em Freud um potencial que precisava ser ajudado. E ele foi ajudado, e ele entrou na faculdade de medicina, e ele graduou-se em 1881. E ele especializou-se em neurologia. Tornou-se, então, médico neurologista. Ou seja, nasce Freud, 3 anos depois, mudam da Áustria para a Alemanha, 1 ano depois, está voltando, cercado de cuidados da mãe, numa preferência ao vivo e a cores para todos que estavam ao redor de Freud. Ele começa a sua vida escolar, destaca-se nessa vida escolar, principalmente ajudado pela mãe, com uma ajuda incrível dos seus educadores, e ele então enfrenta a faculdade. Para ajudar nas despesas, Freud foi trabalhar no laboratório da faculdade. Freud, ele procurava de alguma forma gerar recursos para si, para que ele pudesse ajudar a sua família. E ele então começa a estudar na faculdade e ele tinha o objetivo, se tornar médico para ajudar a sua família. No entanto, quando ele está estudando medicina, ele conheceu aquela que seria sua esposa e ele apaixonou-se por ela. Então mudou-se a motivação de Freud, porque Freud queria formar-se na faculdade, ser um médico para começar a trabalhar e ajudar a sua família. A motivação agora era formar
ser médico para poder casar com aquela moça linda que ele havia encontrado e apaixonado por ela. Freud, ele enviava cartas para a sua namorada e estas cartas tinham um texto romântico e intelectual, aonde Freud declarava o seu amor por ela abertamente, com cantos e encantos. Uma vez formado, Freud então foi trabalhar no Hospital Geral de Viena. E lá no Hospital Geral de Viena, como médico neurologista, ele então foi integrar-se à equipe que tratava com pacientes que tinham uma enfermidade não definida. Naquele momento, esta ala do hospital onde Freud foi trabalhar, tinham lá pacientes histéricos. A histeria era algo que estava manifestando tanto quanto a tuberculose, que era uma doença que matava na época. Porém, a histeria, ela não tinha ainda uma definição científica, não havia uma definição médica. Havia ainda muita coisa inconclusiva com relação a essa histeria. Mas fato é que a histeria estava ligada às questões emocionais, questões psíquicas, pessoas que desequilibravam emocionalmente, pessoas que perdiam sentidos em função de algo que possivelmente tinha acontecido, mas ninguém sabia o que era. Pessoas que antes falavam normalmente e paravam de falar. Pessoas que andavam e de repente paravam de andar. E isso era tratado como histeria. Então esta ala do hospital só tinha histéricos. Pacientes com um quadro inconclusivo, onde a medicação aplicada era psiquiátrica. Por quê? Porque era problema neurológico, era problema mental. Aquilo então que Freud percebe na ala dos histéricos, começa a mexer com ele. Porque ele vai trabalhar no Hospital de Viena, é informado que ele vai trabalhar com pacientes com histeria, e ele está pronto então para enfrentar tudo isso aí. Mas vai acontecer algo interessante. Nesta época, a histeria era como uma epidemia e tratada como desequilíbrio mental. Por isso que esta ala estava sendo tratada por uma equipe médica formada por psiquiatra e neurologista, porque eram questões de desequilíbrio mental. Nessa consideração, Freud questionava com os seus colegas e ainda com a direção do hospital a forma do tratamento aplicado aos pacientes histéricos. Ele começou a perceber o comportamento daquelas pessoas ainda em leito, e ele então começou a questionar o formato da aplicação do tratamento. No momento em que ele então começa a dar tratamento para os pacientes histéricos, ele então observa o histórico, o prontuário daquele paciente, a medicação que estava sendo aplicada, a forma com que aquele paciente estava sendo tratado, e a partir daí então ele questiona. Ele vai questionar porque ele sabia de que não era daquela forma que deveria tratar um paciente psíquico. Mas, no entanto, nem Freud sabia o que era a histeria. Por isso ficou muito difícil. Por isso que ele perdeu força no questionamento. Porque o próprio Freud disse, olha, eu não sei o que é histeria. Eu não sei exatamente o que acontece com as pessoas. Mas eu vou estudar isso. E houve, então, uma motivação em Freud para ele estudar as questões histéricas, as questões que envolviam o desequilíbrio mental, tratando-os como histérico. E ele mergulhou então nisso. A partir dessa consideração de desconforto com o tratamento dos pacientes histéricos, Freud começa a dedicar os estudos da anatomia do cérebro e vai entrar nos estudos
das neuroses psíquicas. E ele avança tentando encontrar uma resposta para que houvesse um tratamento diferenciado, principalmente que não passasse pelo medicamentoso, da forma tão agressiva que aqueles pacientes eram submetidos. Nessa consideração, Freud vai estabelecer algumas coisas. Muito bem, Freud aprofundou nos estudos das neuroses. E ele agora dedica-se, dá atenção à histeria. Aquele momento que ele estava vivendo era um momento onde a histeria era agora objeto de trabalho. E ele precisava entender um pouco mais isso. Considerando então de que não era nada bacana o formato do tratamento, ele começa a procurar quem é que estava já avançado na histeria. Quem é que já está estudando histeria há algum tempo, onde eu poderia buscar informações, trocar cartas. Ou seja, Freud naquele momento começa a buscar alternativas em pessoas que possivelmente já estariam estudando a histeria. Porque a histeria não estava só em Viena. A histeria era algo que estava pulverizado em vários países. E Freud então teve uma notícia. Dr. Freud, em Paris tem um médico psiquiatra, Dr. Charcot, e ele está já há algum tempo estudando as questões da histeria. Não seria interessante o senhor obter mais informações? E Freud imediatamente, então, ele procura saber quem era o Dr. Charcot. E Freud, então, vai ficar muito animado, porque ele obtém não só informações a respeito daquilo que o Dr. Charcot estava fazendo com relação ao tratamento dos pacientes histéricos, como ele consegue um estágio com esse médico. E ele, então, vai viajar para Paris e vai fazer um estágio com o Dr. Charcot, focado nos assuntos da histeria. E estudando com o Dr. Charcot, fazendo um estágio ali presencial na prática, Freud, então, tem a notícia de que um dos métodos que o Dr. Charcot estava usando era a hipnose. E ele, então, dedica-se a aprender a hipnose com o Dr. Charcot, entender o que estava acontecendo com pacientes histéricos. E uma das coisas que vão chamar a atenção de Freud é que os pacientes que estavam sendo tratados pelo Dr. Charcot, no momento em que estavam na hipnose, eles saíam do estado de letargia, saía do estado daquilo que era o não falar, do não andar. E Freud então fica impressionado com aquilo que ele vê. Dr. Charcot chamava pacientes que pararam de andar por algum motivo e eram trazidos em cadeira de rodas. E aqueles pacientes trazidos em cadeiras de rodas, eles eram submetidos à hipnose. E uma vez hipnotizados, eles levantavam da cadeira de roda e andavam normalmente. Pacientes que estavam com um quadro de histeria, onde falavam normalmente e pararam de falar, não conseguia expressar nada. Mas uma vez hipnotizados, essas pessoas falavam normalmente. Quando saíam do transe, essas pessoas voltavam para o seu estado de origem da histeria. Ou seja, não andavam mais e não falavam mais. Apenas 2 exemplos das considerações da histeria que estava acontecendo naquele momento. Enfim, Freud vai fechar um ciclo. Estudou e ele então volta para Viena, entusiasmado, motivado, porque agora ele poderia aplicar lá no hospital, no tratamento dos pacientes histéricos, aquilo que ele tinha aprendido e aquilo que ele tinha certeza. Ou seja, tudo que envolvia
a histeria e o desequilíbrio mental em função da histeria poderia ser resolvido de uma outra forma. E esta outra forma distanciava do medicamentoso. Freud tinha certeza que aquele que parava de andar, aqueles que paravam de falar, aqueles que eram cometidos de alguma coisa relacionada aos sentidos, estava ligado a um trauma. Ou seja, a pessoa estava vivendo normalmente e ela passou por um trauma. Ela passou por um episódio traumático. E por causa deste episódio traumático, ela então parou de andar, ela então parou de falar, ela então entrou em crise. E assim, Freud começou a ter certeza de que a histeria era algo para ser estudado, mas também era algo para ser tratado, diferentemente do formato que estava acontecendo no Hospital de Viena. E ele então volta cheio de entusiasmo. Mas ao voltar, ele precisava fazer uma coisa muito importante: casar-se. Havia uma noiva esperando por ele. Na verdade, Freud deveria ter casado antes, mas houve a oportunidade do estágio. Ele teve então que administrar essa situação, foi fazer o estágio, e quando ele voltou, ele então vai casar com Martha Bernays. E casada com Martha Bernays, ele vai ter então 5 filhos, mais um. Por que 5 mais 1? Daqui a pouco eu explico para você. Mas ele teve 6 filhos. 6 filhos. Na internet você vai encontrar que Freud teve 5 filhos e você vai encontrar que Freud teve 7 filhos. Então, arruma filho que não é brincadeira para Freud. Mas Freud teve 6 filhos. Porque depois dos 5, veio mais um que não estava nos planos. Freud não imaginava que pudesse vir aquela que seria a sucessora do seu legado, que foi Ana Freud. Então ele teve 6 filhos. 6 filhos. Muito bem. Casado, continua seu trabalho no hospital e dedica-se agora a atendimentos no seu consultório, porque Freud precisou abrir um consultório. Ele chega no Hospital de Viena, mas chega cheio de entusiasmo. E aquilo que ele então estava preparado para fazer lá no Hospital de Viena, na ala dos histéricos, não deu muito certo. Doutor Freud, olha, isso que o senhor está trazendo não é muito bacana, não está aí muito alinhado com as questões e políticas do hospital. Mas Freud tinha certeza que ele estava no caminho certo para fazer com que o sofrimento psíquico da pessoa pudesse ser amenizado sem a necessidade do medicamentoso, mas através de um tratamento que ele já estava quase sabendo o que era, mas ainda não sabia. E ele então achou a solução. Continuou trabalhando no Hospital de Viena e abriu um consultório. E lá no consultório, ele começou então a disponibilizar um tratamento alternativo para os sofrimentos psíquicos. E lá em consultório, então, ele começou a executar aquilo que ele tinha aprendido com o Dr. Charcot, que era o quê? A hipnose. Então ele vai começar o seu trabalho em consultório, fazendo o tratamento que neste momento nem ele sabe direito como que funcionaria, só sabia que era, mas não sabia como era. A hipnose é a sua primeira ferramenta para poder trabalhar aquilo que ele chamou de investigação do inconsciente. Na sequência, no consultório, os seus pacientes eram pessoas com sofrimentos psíquicos, mas havia também pessoas que já estavam diagnosticados com histeria. Não havia era o diagnóstico da histeria, mas a partir do comportamento que algumas pessoas tinham, elas recebiam o diagnóstico de histeria.
E Freud começa a atender também essas pessoas e começa a fazer um trabalho de tratamento das questões emocionais e psíquicas destas pessoas. Ao longo dos tratamentos, criou métodos para a investigação da mente. Você vai aprender ao longo do curso os métodos, mas também vai aprender as teorias que geraram os métodos. E você então vai estar familiarizado com cada posição de Freud para tratamentos psíquicos específicos do ser humano. Então, nós estamos num panorama, mas ao longo do aprendizado, da aula 2, aula 3 e assim sucessivamente, você sempre estará tendo informações, ensinamento, aprendizado a respeito de Freud. Então você não terá aqui tudo de imediato. Nós vamos aprendendo e vamos construindo esta história da vida de Freud. E ele então, no consultório, começa a utilizar os seus métodos. Os métodos de Freud, ninguém sabia como funcionava. Os métodos de Freud, ninguém sabia o nome que tinha e os nomes que tinham. Mas Freud continuou o seu trabalho. Só depois de muito tempo que ele então vai denominar que aquilo que ele fazia recebia o nome de psicanálise. Então ele começa a trabalhar em consultório e ele então está tratando os pacientes, e psicanálise não veio da noite para o dia, não veio no mês seguinte. Freud trabalhou em consultório algo em torno de quase 6 anos, aonde ninguém falava de psicanálise, nem mesmo Freud. As pessoas conheciam apenas o tratamento do Dr. Freud. O que você está fazendo? Eu estou fazendo o tratamento do Dr. Freud. Não havia ainda a denominação psicanálise. Essa denominação lá na frente é que vai surgir. E você vai aprender ao longo da nossa caminhada como que isso aconteceu lá na frente. Porque dá a impressão de que Freud começou o seu atendimento tratando as mazelas psíquicas das pessoas e já pôs a placa, né? Consultório de psicanálise. Não, a psicanálise veio depois em termos de denominação. Primeiro vieram os métodos, as teorias, todo um trabalho de Freud literário, para lá na frente ele dizer, olha, isso que eu faço é uma psicanálise. Porque psique é mente, alma, e o que eu faço é uma análise da alma. Eu faço uma análise da mente humana, análise investigação. Por isso que a psicanálise é um método de investigação do inconsciente, ok? Muito bem. Depois dos estudos em Paris, focado na histeria, Freud abandona a neurologia hospitalar e vai dedicar-se integralmente à psicanálise. Então ele continua no Hospital de Viena, mas o seu consultório começa a ter uma demanda crescente e ele então passa a dedicar com exclusividade o seu trabalho, que era o tratamento do Dr. Freud, que lá na frente, posteriormente, depois de alguns anos, é que recebe o nome de psicanálise. E como que ele começa? Ele começa por aquilo que ele aprendeu com o Dr. Charcot. Ele iniciou os seus métodos de investigação do inconsciente com a sua base de aprendizado, que era a psicanálise. Mas ele vai abandonar aí a hipnose rapidamente dentro do processo da psicanálise. E ele faz uma declaração explicando o porquê que ele estava abandonando a hipnose. Nós temos aqui um texto que também está na apostila. Ele então vai dizer que teve a percepção que não eram todos que submetiam a hipnose. Então ele não conseguia colocar todos num estado de hipnose. Isso então estava atrapalhando o seu trabalho. E ainda, uma outra justificativa para o abandono. Ele disse, olha, tem uma outra coisinha.
eu não sou bom nesse negócio. Hipnotizar não é comigo. Eu já vi que eu não sou bom nisso aí. Mas também não está funcionando para aquilo que eu preciso neste momento. Nós temos hoje, na psicanálise, algumas vertentes, algumas paralelas, e uma destas vertentes, uma dessas paralelas, muitas vezes, na prática psicanalítica, é a hipnose. Mas a hipnose não é a ferramenta principal da psicanálise. É um comportamento de ajuda, é um braço de ajuda que alguns aplicam dentro da psicanálise, ok? Só para você ficar ciente. A psicanálise, ela não tem a hipnose no seu bojo. Ela não tem a hipnose como sua ferramenta principal. Isso pode ser alternativa para um psicanalista que tem habilidade e que queira utilizar esse tipo de psicoterapia dentro da hipnose. Ele então vai abandonar, vai deixar. Se ele então abandona este método, ele precisava criar outro. Então foi uma bênção, porque ao abandonar a hipnose, ele vai criar as duas ferramentas que vai fazer com que a psicanálise se consolidasse, que é a livre associação e a interpretação dos sonhos. A associação livre ou livre associação foi o primeiro método usado por Freud para que o paciente falasse livremente. Por isso, livre associação, aonde a pessoa em consultório falava o que tinha vontade, falava o que vinha à mente. Então ele começa com esta técnica e ele vai então aprimorar as suas técnicas, mas vai chegar também na interpretação dos sonhos. Ele percebe que os sonhos eram uma manifestação do inconsciente, quando ele já tinha estabelecido a teoria do aparelho psíquico, que vocês vão aprender. O aparelho psíquico é formado pelo consciente, pré-consciente e inconsciente. E Freud, então, vai verificar que os sonhos das pessoas eram uma manifestação de conteúdos reprimidos, recalcados lá no inconsciente. Então, matéria futura, você vai aprender sobre tudo isso aqui. Mas aqui é importante vocês terem a informação de que, no princípio, as primeiras ferramentas de trabalho em consultório do Dr. Freud, dentro da prática psicanalítica, foram livre associação e interpretação dos sonhos. As teorias e métodos de Freud são rejeitados. São rejeitados pela Sociedade Médica de Viena. Freud tentou encontrar apoio na sua classe médica. E ele vai na tribuna para defender as suas teorias relacionadas a uma prática nova de tratamento psíquico. E fazendo isso, ele então recebe a tratativa de insano. Ele tem uma oposição lascada. As pessoas não concordaram com aquilo de jeito nenhum. E disseram: doutor Freud, o senhor está ficando louco. Da onde o senhor tirou isso? E as teorias de Freud, então, vêm como algo totalmente impraticável, inaceitável. Mas Freud não desistiu. Mesmo tendo oposição, além da classe médica, mas também de vários segmentos, que fazia com que Freud, desistisse facilmente. Mas Freud, ele era determinado. E a sua determinação foi importante para que a psicanálise estivesse nos nossos dias hoje da forma que está. Freud não desistiu das suas teorias. E nem poderia. Mas Freud vai estabelecer isso aqui, rompimento com pessoas para poder seguir em frente. Era necessário ele fazer um caminho na enxada. E ele estava sozinho. Aqueles que num primeiro momento mantiveram o seu lado e manifestaram interesse com relação àquilo que estava desenvolvendo, esses também afastaram. Freud ficou sozinho. Mas ele avança
com a psicanálise. E aonde estava o sucesso da psicanálise? Por que ela avançou? Por que ela ganhou respeito? Por que a psicanálise ficou desejada? Por que a psicanálise começou a ser procurada por muitos? O resultado. Aquilo que as pessoas começavam agora a manifestar na sociedade. Eu estou fazendo o tratamento, Dr. Freud, mas eu estou mudando a minha vida. As pessoas começam agora a testemunhar o resultado do tratamento do Dr. Freud, que agora é conhecido como psicanálise. E as pessoas então começam a procurar a psicanálise. A psicanálise agora ela é desejada. E Freud então passa a ver a sua psicanálise crescer de uma forma impressionante. E ele começa então a perceber o sucesso que era o seu método de investigação. Mas a partir do momento que esses resultados agora começam a mudar o comportamento da sociedade, o que vai acontecer com Freud? Ele agora é assediado por aqueles que lá atrás o tinham rejeitado. Aqueles que o trataram como insano, agora vem dizendo, Dr. Freud, nós podemos falar com o senhor um minutinho? É o seguinte, Dr. Freud, nós estamos vendo que essa questão aí da psicanálise, nós precisamos dar atenção. Dr. Freud, o senhor tem razão. É um método incrível que o senhor criou. Olha, eu tenho uma pessoa na minha família que fez tratamento com o senhor. Ela melhorou, mudou da água para o vinho. Agora tem pessoas dando testemunho daquilo que era a eficácia da psicanálise. E o que vai acontecer? Freud agora tem pessoas do teu lado para avançar com a psicanálise. Médicos começaram a se tornar aliados de Freud. E tornando-se aliados de Freud, a psicanálise começa a ter mais força ainda. E ela começa agora a pulverizar-se, não só em Viena, outros lugares da Áustria, mas vai agora romper fronteiras, vai chegar em outros países. E Freud agora tem amigos, aliados, que estão com ele para avançar na psicanálise. Um destes que você vai estudar e você vai aprender foi Jung, uma amizade fortíssima, onde eles estiveram juntos na psicanálise, fortalecendo teorias. E aqueles que estavam ao lado do Dr. Freud, encantados com a psicanálise, se tornaram agentes motivadores para que as pessoas pudessem ter interesse na psicanálise, não só no tratamento, mas também aprender a psicanálise, serem psicanalistas. Por isso que a coisa vai crescer. E a amizade de Jung e de Freud, temos aqui uma foto, onde temos Freud e Jung tomando um banho turco. A amizade era muito próxima, mas eles falavam sempre de psicanálise. O encontro de Jung e Freud foi algo fora do comum. 13 horas sentados numa cafeteria, conversando sobre a psicanálise. E Jung mostrou um interesse muito grande e vai se tornar um dos principais personagens pós-Freud dentro da psicanálise. E vocês vão aprender sobre esses personagens. Então, esta amizade fez com que outros estivessem vindo para a psicanálise. Freud começa a fazer reuniões numa quarta-feira e, estrategicamente, este grupo começa a crescer, a ponto de se tornar a Sociedade Psicanalítica de Viena, com muitos membros. E a psicanálise avança, e a psicanálise está em outros países, e Freud vê então agora o seu trabalho dando muito resultado. Mas houve aqui algo interessante. A psicanálise tornou-se objeto de luxo. As pessoas queriam a psicanálise. A psicanálise funcionava, mas ela tornou-se objeto de luxo. Só os afortunados tinham acesso à psicanálise. E a partir daí, então, a palavra de ordem era essa:
psicanálise não é para pobre. Isso começou então a mexer com algumas pessoas que estavam envolvidas com a psicanálise. Ora, bolas e bolotas. A psicanálise é um tratamento psíquico. Estamos tratando as mazelas psíquicas do ser humano. E o pobre tem tanto quanto aquele que é afortunado. Mas outros vinham e diziam, não podemos misturar as coisas. A psicanálise é apenas para aqueles que podem pagar. E houve então um conflito no meio daqueles que estavam envolvidos com a psicanálise. Uns diziam, a psicanálise é só para afortunados, outros diziam, a psicanálise é para todos, inclusive para aqueles que são menos favorecidos. Como houve um conflito lascado, foram aonde? Foram no Dr. Freud. Procuraram o Dr. Freud, dizendo, Dr. Freud, o senhor está vendo aí o que está acontecendo com relação à psicanálise? Psicanálise não é para pobre, psicanálise é para afortunados. Então, como nós estamos com um conflito, nós precisamos então chegar a uma posição, nós gostaríamos de ouvir o senhor. E qual foi a posição de Freud? Freud então disse, olha, está determinado, psicanálise não é para pobre. Ah não, doutor Freud? Não. Psicanálise é para um povo seleto. Neste instante, alguns ficam decepcionados. Outros ficam fortalecidos com a posição do Dr. Freud. Mas essa posição de Freud é por pouco tempo. Ele tinha uma capacidade de mudar a forma de pensar para que houvesse uma melhor adequação da psicanálise. E Freud, num tempo não muito grande, ele vai fazer uma reconsideração com relação à sua posição da psicanálise diante das pessoas menos favorecidas. E ele então, em 1917, ele vai escrever lá no seu material literário, Luto e Melancolia, que vocês vão conhecer, essa obra de Freud, um texto que mostra uma opinião reposicionada sobre a pobreza e ainda as considerações da pobreza e psicanálise. Então aqui ele escreve algo que muda a direção da psicanálise com relação àqueles menos favorecidos. Ano seguinte, 1918. 1918 houve um congresso psicanalítico internacional em Budapeste. E aqui então Freud declarou o seu interesse no sentido de que a psicanálise pudesse beneficiar não só os afortunados, não só os pobres, ou só os afortunados e pobres, mas toda a sociedade, toda a humanidade. E a fala de Freud mostrava preocupação com a miséria neurótica que crescia na sociedade. Então, a partir desta posição de Freud, as coisas mudaram. E Freud então deixou um texto escrito, está na sua apostila, esse texto, onde ele reposiciona a sua forma de pensar com relação à psicanálise e pobreza. Ele vai dizer que todos têm direito a um tratamento psíquico e todos têm direito a um tratamento psicanalítico dentro do seu método, naquilo que ele tinha desenvolvido. E isso mudou completamente a posição da psicanálise na sociedade. Aonde nós vamos, então, ter algumas considerações de Freud manifestada não só lá no Congresso, mas também em textos literários, mas também em cartas e escritos. E lá no Congresso, então, a partir desta posição de Freud, uma das coisas que aconteceram lá no Congresso em 1918 foi a criação do primeiro centro de atendimento em psicanálise para as pessoas menos favorecidas financeiramente. As pessoas agora poderiam ter acesso. E na fala de Freud, no texto que ele escreveu, ele ainda fez uma consideração de que a psicanálise deveria ser um tratamento gratuito para muitos da sociedade.
E ele vai dizer que a sociedade iria receber bem, por ser algo que transformaria o comportamento psíquico das pessoas. E ele estava mostrando que a sociedade, uma vez tratada, uma vez ajustada com relação às suas mazelas psíquicas, isso traria benefícios para o sistema de saúde que tratavam fisicamente a sociedade. Porque tratando as mazelas psíquicas, o corpo iria ter mais saúde. E que é a realidade hoje. Porque nós temos muitas enfermidades no nosso corpo que são somáticas, que são consequências de uma dificuldade que nós temos muitas vezes emocional e psíquica. Então Freud faz essa defesa e as coisas então vão mudar nesse sentido. Muito bem. Avança a psicanálise, avança Freud. Freud se torna um personagem conhecido em muitos países. Ele fica famosão. Você vai aprender ao longo do estudo da psicanálise uma série de acontecimentos ao longo da vida de Freud, dentro da psicanálise. Mas nós vamos chegar próximo da morte de Freud com um episódio que marcou a vida de Freud. Houveram 3 momentos muito difíceis na vida de Freud. Primeiro, a morte do pai. 1895, o pai morre. Ele sofre a beça. Mas ele vai dizer que a morte do pai revoluciona a sua alma, porque é a partir daí, então, que ele começa a ter sonhos e lembrar dos sonhos, ele lá na infância, e é a partir daí, então, que ele vai construir a sua obra, Interpretação dos Sonhos. A perda do pai foi uma coisa difícil para Freud. Freud vai viver um segundo momento muito difícil na vida dele. A perda da filha. Uma das filhas de Freud é acometida de uma doença e essa doença leva ela a morrer. E ela vai falecer diante de Freud. Freud sofre com a morte da filha. Mas 1938 marcaria Freud um outro aspecto, mas que não foi uma experiência fácil. 1938. A Áustria aqui é alvo de perseguição dos nazistas. Freud era judeu. E um judeu em destaque. Um judeu de sucesso. Um judeu que incomodava muitos. E principalmente aqueles que eram ligados à política nazista. Freud, então, no momento em que está na Áustria e a perseguição nazista vai acontecer lá em Viena, o que vai acontecer com Freud? Freud, ele vai ser oficialmente considerado sequestrado pelos nazistas. Como que isso aconteceu? Para que você tenha um primeiro entendimento. No momento em que a SS nazista invade Viena, o foco era Dr. Freud. Freud, ele é preso junto com a sua filha, Ana Freud. E eles são interrogados. E por influência política, eles tiram Freud de lá. Mas eles não desistem. O objetivo era levar Freud a morrer em campo de concentração. Mas Freud, ele tinha amigos, Freud tinha influência, Freud já era conhecido em muitos países, e essa situação que ele estava vivendo agora passa a ser de conhecimento de muitos. E Freud, então, ele tem os seus bens inventariados, sequestrados pela SS nazista. E depois deste sequestro dos bens, ele é declarado sequestrado domiciliarmente na sua casa. E ao receber a informação, Freud então tem a notícia de que ele não poderia pagar o resgate que estava sendo colocado ali diante dele para que ele pudesse ser resgatado. Uma situação difícil. Freud agora está sequestrado na sua casa com uma cifra gigantesca, um dinheiro enorme
que precisava ser pago para a SS nazista para que Freud pudesse ser libertado. Como que Freud resolveria uma situação como essa? Com amigos. Uma de suas amigas, paciente. Freud tinha muitos pacientes influentes. E esta amiga de Freud, aquilo que nós estamos falando, está relacionado a Freud. Mas havia muita gente do lado de Freud que se envolveram nessas questões da SS nazista para defender Freud. E Marie Bonaparte, sobrinha neta de Napoleão Bonaparte, ela foi uma pessoa estratégica para que Freud saísse deste estado de sequestro. Ela intermediou o pagamento do sequestro. Ela levantou dinheiro para isso. Ela tirou do seu particular para que houvesse um montante para pagar o sequestro. Só que Freud não permaneceu na sua casa. Ele não permaneceu com a continuidade da sua vida lá em Viena. O sequestro foi pago, mas Freud teria que sair de Viena. Isso foi algo difícil. Freud estava estabelecido em Viena. Certamente, ele sabia que morreria em Viena, mas veio uma situação agora para desestruturar aquilo que já estava ali ajustado para que ele terminasse a sua vida, a sua casa em Viena. O que vai acontecer nessa sequência, para nós estarmos aqui finalizando essa biografia, Freud é retirado de Viena por influências políticas e vai para Londres. Essa retirada de Viena para Londres foi algo estratégico. Os bens de Freud em Londres não estavam inventariados. E ele não perdeu os seus bens lá em Londres. Mas vai acontecer uma coisa triste. Freud, ele embarcou para Londres no Expresso Oriente com a sua família. E ele também levou as suas irmãs. E ele levou não só família, levou mala e cuia. E entre estas malas e cuias estava o seu divã. Então ele juntou tudo que ele podia e isso então foi transportado no Expresso Oriente. Mas Freud, no momento em que ele está lá na estação, esperando para embarcar no Expresso Oriente, ele, sua família, suas irmãs, vai acontecer algo triste. As 4 irmãs são impedidas de saírem de Viena. Dr. Freud, o acordo foi pagamento do sequestro e o senhor e a sua família saem de Viena e vão embora para Londres. As 2 irmãs não estão aí no acordo. E elas então são presas na estação de trem, na frente de Freud. Olha que coisa triste, difícil, que passou Freud, já no finalzinho da sua vida. Ainda, mais tarde, todas as suas irmãs são executadas no campo de concentração nazista em Auschwitz. Tristeza. E Freud então embarca no Expresso Oriente, deixando as suas 4 irmãs para trás, sabendo que nunca mais as veria. E foi isso que aconteceu. Porque Freud vai chegar em Londres, e em Londres ele precisa urgentemente de intensificar o seu tratamento médico. Freud já vinha ao longo de muitos anos com um câncer. Freud fumava muito. Vocês vão aprender esses detalhes ao longo do curso. E ele fumava e fumava e fumava muito ao longo de um dia. E ele então contraiu um câncer na boca. E este câncer deu muito trabalho para Freud. E já que, finalzinho da sua vida, em Londres, Freud vai viver o seu fim. Esse câncer levaria Freud a escrever um último texto, 1939, mostrando a sua satisfação por tudo aquilo que ele construiu na psicanálise. Após completar mais de 30 cirurgias e com a certeza do fim, ele pediu a morte.
internado, aonde ele tinha certeza que dali ele não saía mais. Ele chama sua filha Ana Freud, que o acompanhava, e diz: eu quero morrer. Organize tudo para que eu possa morrer. E foi isso que aconteceu. A morte de Freud foi algo pedido e foi autorizado pela sua filha Ana Freud. Sua filha Ana Freud autoriza sua morte em 23 de setembro de 1939. O pai da psicanálise vai morrer, vai falecer. Então aqui nós temos a referência da vida deste homem. Nascendo em 6 de 5 de 1856, morrendo no dia 23 de setembro de 1939. Nós temos aí toda uma história e todo um histórico da vida de Freud, da psicanálise,